Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. O aniversariante do mês faz, em termos comerciais, 2.000 anos neste mês. Quando se fala de mecânica quântica, que tem 70 anos, 80, 100 anos, cento e poucos anos, e ainda não foi entendida, e a experiência da dupla fenda, com 205 anos, também não foi entendida, 205 anos. Não é de se espantar. Por quê? Porque depois de 2.000 anos, também não foi entendido. Então, demora para valer. É impressionante o que se chama túnel da realidade do ser humano. Ele só vê o que ele quer ver. Ele só ouve o que ele quer ouvir. Ele só entende o que ele quer entender. Um exemplo foi o que eu falei na última palestra sobre a questão do chip. Eu acho que deixei bem claro naquela palestra que o chip é um projeto dos negativos, dos seres que querem dominar o planeta em todas as dimensões, que é um projeto para ser implantado, pelo menos é o plano deles, nos anos futuros, como já tem nas vacas, avestruzes, cachorro, gato, que a Prefeitura de São Paulo vai mandar chipar todos, e todos os proprietários de animais, cães e gatos, terão que chipá-los. Então é assim, lenta e gradualmente, que se vai implantando uma metodologia de controle. E a população vai aceitando isso naturalmente, porque se o gato e o cachorro usam o chip sem problema nenhum, e a vaca e o avestruz, daqui a pouco já tem lá não sei quantas pessoas, uma cidade aqui perto de São Paulo, chipadas para evitar sequestro. Tem um perímetro que a família vai controlar, a pessoa só pode andar dentro daquele perímetro, senão o satélite avisa lá a central nos Estados Unidos, e eles avisam a família que a pessoa saiu do perímetro que ela está autorizada a trafegar. Então já tem muitos humanos chipados anti-sequestro. É assim que vai. E isso custava $10.000 há uns anos atrás, para fazer isso. Então é assim que se vai implantando lenta e gradualmente, até que todo mundo aceite que é uma coisa muito boa. Vai evitar cartão de crédito, um monte de documento, não precisa ter mais documento nenhum, é só passar a mão na frente do scanner, não é? O chipzinho vai ficar aqui, um grãozinho de arroz, 6 bilhões e tantos de chips implantados, está tudo perfeito. Eu deixei bem claro que isso é um projeto maligno. No entanto, não entenderam. Muitas pessoas não entenderam que eu falei que isso é maligno. Então vocês vejam, se eu venho aqui e falo claramente isso é um projeto do mal, como que pode chegar à conclusão que é para pôr o chip? Então vocês vejam, é muito difícil. A pessoa só deixa passar o que ela quer entender, o que ela é confortável, a zona de conforto. Então tem filtros e filtros e filtros. E a verdade não consegue entrar. E se não passa a informação, o que acontece? A pessoa duplica na vida dela um túnel de realidade completamente distorcido. Alguns anos atrás, uns antropólogos foram na África, pegaram uma tribo e disseram assim, nós vamos passar um filme para vocês de saúde, sobre saúde, para vocês aprenderem a ter higiene. Vai melhorar a saúde de todo mundo. A tribo sentou-se, eles passaram o filme, terminou, eles perguntaram, o que vocês viram? A tribo inteira disse, não vimos nada. Ele falou, mas eu passei um filme. Não vimos nada. Vimos um frango que correu para lá. Uma galinha.
Entenderam? Para essa tribo, não existe cinema, tela, projeção. Não existe. Como chegaram lá os homens brancos e falaram, nós vamos passar um filme. Eles não sabem nem o que é filme. Sentem-se. Eles sentaram, né? Depois de um tempo, os brancos chegaram para eles e falaram, vocês viram? Eles não viram nada. Tem vários desses estudos de psicologia. Numa peça de teatro, entrou pela porta um homem vestido de gorila e atravessou o palco inteirinho e saiu do outro lado. Quando se perguntou para as pessoas, vocês viram algo diferente? Nada. A maioria não viu nada. Passou um gorila aqui, não viram. É por isso que demora demais. Então hoje, eu resolvi fazer uma explicação do Evangelho e da física quântica, para ver se fica claro tudo aquilo que aconteceu, que basta ter conhecimento de física, que aquilo lá pode ser feito. Um escritor de ficção científica disse o seguinte, toda tecnologia muito avançada parece magia. Toda tecnologia muito avançada parece magia. Avançada tipo 200 anos, a dupla fenda. Que nem os físicos não entendem. Mas, garanto que aqui todo mundo tem celular. Rádio, televisão, GPS, bilhete único do metrô, etc. Mas será que desconfia que tem uma onda que transporta a informação? Ou é uma caixinha mágica? Lá na tribo, de certo, eles devem ter celulares também. Né? Uns 4 cada um. Em Angola tem 4 celulares cada pessoa. Então, quando vocês vêm fazer o tratamento da ressonância e fazem os pedidos e não deixam a informação entrar, o que acontece? Fica da mesma. Atrasa o processo enormemente, porque fica dentro do túnel de realidade da pessoa. Ela não muda o paradigma de jeito nenhum. E sem mudar o paradigma, você reproduz o seu paradigma ad infinitum. Se não mudar o paradigma, não tem como mudar nada. Então, o que ele veio fazer há 2000 anos atrás? Foi como se tivesse descido na Enterprise, da nova geração, batido no ombro lá do povo, e falou, olha, escuta, isso aqui é o holodeck. Isso aqui não é real. Acorda. Vocês sabem, lá na nave tem uma sala que é projetada holograficamente, uma realidade, qualquer que seja, e as pessoas vivem as fantasias que elas quiserem dentro daquela sala. Navios, guerras, cavalos, cidades inteiras, qualquer coisa. Numa salinha, a pessoa vive. É metafórico? É. Mas o que a gente faz não é muito diferente disso. Por que todo mundo aqui nessa sala acha que está num auditório assistindo uma palestra? Porque cada um cria o seu próprio universo, cria a sua própria realidade.
Essa realidade criada, ela interfere com todas as outras, das outras pessoas. Então, esse consenso que se tem aqui é a interferência construtiva de vários universos se chocando no pico da onda. Um universo de cada um. Cada um emite uma onda, cria um universo particular. É uma onda. Essa onda se choca com a onda do outro. Todas as ondas aqui se chocando. E aí todo mundo acha que está numa sala. Realmente está. Mas é uma convenção que todo mundo fez para poder conviver com isso. Na verdade, essa sala não existe. A cadeira não existe. Nenhuma matéria existe. Só existe onda. Uma única onda. Não tem matéria alguma, não tem massa alguma. Então a matéria que vocês veem, a massa que vocês veem e sentem, é porque houve um colapso dessa função de onda e vocês escolheram que é uma cadeira. E assim que escolheu que é uma cadeira, a onda se torna uma cadeira e você se senta. Mas na prática não existe massa alguma. Como que cada pessoa pode criar um universo particular? Como é que funciona isso? Só existe uma única onda. No frigir dos ovos, lá na frente. Ou lá para baixo. Ou para dentro. Uma única onda. Essa onda subdividiu-se, é forma de falar, em infinitas ondas. Você não pode colapsar um carro na sua garagem, um barco lá na praia, uma televisão, um monte de brinquedinho ao mesmo tempo. Você não deseja isso? Você não faz plano? Eu vou comprar um apartamento, vou comprar uma casa, um barco, um carro, 2 carros, um apartamento, 2, um monte de coisinhas. Vou viajar, um monte de planos. Se um cérebro de 1,5 kg, uma ondinha desse tamanho assim, é capaz de ter 70 mil pensamentos por dia e pensar em todos esses objetivos ao mesmo tempo, qual seria a dificuldade da onda infinita pensar em cada uma das pessoas? Colapsar a função de onda do Schrödinger. Então é assim que foi criado, é assim que é criado cada um. É uma individuação de uma única forma de onda inteligente, consciente, amorosa. Para que essa grande onda possa vivenciar situações diferentes, qualquer situação, ela tem que provocar um autoesquecimento temporário de quem ela é. Senão ela não pode experienciar nada. Voltaria na situação anterior. Fica sozinho, no universo inteirinho, todos os multiversos, uma única onda, uma única consciência. Solitária. Ele não tem com quem trocar informação, nada. Sozinho. O universo inteirinho. Tudo. Uma única onda. Uma única consciência.
Depois de um certo tempo, ele, a onda, o todo, resolveu multiplicar-se para poder expandir-se. Tinha que multiplicar para ter mais informação. Aí ele começou a se subdividir. E está fazendo isso até hoje. Sem parar. Ele é infinito. Infinitas possibilidades. Então ele vai se dividindo cada vez mais. Só que ele tem que esquecer quem ele é, em cada individuação que teve. Aí começa um longo processo de cada indivíduo de perceber, de entender e de voltar à origem. Quando fala voltar à origem, não significa que vai desaparecer. Ninguém vai desaparecer. Ninguém perderá a individualidade, a autoconsciência de quem é. Isso seria um contrassenso. Ele pode fazer algo errado? Se é onipotente, onisciente, onipresente, ele pode errar, por definição. Então, se fez, está feito. Individualizou todo mundo, pronto, está feito. Ninguém vai voltar a ser nada, dissolver-se no nada. Só que a evolução é infinita. Então, pouco a pouco, lenta e gradualmente, cada individuação vai ganhando informação e vai crescendo em consciência, vai expandindo sua consciência. E isso é um processo muito longo. Porque tem que seguir o caminho natural da troca de energia no universo. E isso é lento. Depois de bilhões de anos, chega nesse formato nosso, nessa consciência nossa. E aí surge um problema. Um animal inconsciente usa de força e violência estritamente necessária para a sua sobrevivência. Só. Então a violência faz parte da vida. É uma troca de informação agressiva. Quando uma zebra come um capim, é uma forma agressiva de trocar informação com a grama. Tanto a grama cresce quanto a zebra cresce. Quando a leoa pula na jugular da zebra, é uma troca agressiva. Tanto a zebra cresce quanto a leoa. Então está tudo certo. Só que se vocês nunca ouviram falar de uma leoa serial killer, que mata zebras por prazer, corta as cabeças, tem uma sala lá de troféus, e ela fica armazenando um monte de cabeças de zebra para ficar bem importante, para ter uma coleção no mundo dos leões. Quando esta leoa, este leão, seja qual for, um crocodilo, adquire muita informação e adquire um nível de complexidade de consciência suficiente para desabrochar a autoconsciência nele, aí ele torna-se humano.
Então, se vocês pegarem ao longo da história e virem o que os humanos são capazes de fazer, é estarrecedor. Não tem limite para a maldade humana, para a crueldade humana. E isso permanece assim eternamente, se não houver uma intervenção externa, se alguém não chegar e orientar os humanos como é que funciona o universo, porque esse caminho não dá muito certo. Embora os humanos possam fazer o que eles bem entendam, porque tem um negócio chamado livre-arbítrio, na verdade, todos estamos debaixo de uma polaridade negativo-positivo de física. Portanto, entenda ou não entenda como funciona o processo da vida no universo, está debaixo dessas leis. Entenda ou não entenda. Está crescendo, está evoluindo, está aprendendo. Se vocês saírem aqui, quando terminar a palestra, e pegarem a avenida, e saírem na contramão, o que acontece? Bate o carro, multa. Problema de quem que é? De vocês. Tem uma placa sinalizando que é contramão. Se você conhece a placa ou não, adivinha? É problema seu. Tem uma lei de trânsito. Se você conhece ou não, é problema seu. Tem que estudar. Quer dirigir o carro, tem que estudar essas regras para poder dirigir, sem maiores problemas. O mesmo acontece com a mecânica quântica. Entenda ou não entenda, está debaixo das leis da mecânica quântica. E uma dessas coisinhas que acontece com a energia atômica é que você, sempre que pensa negativo ou sente negativo, polariza energia negativa. Isto é, atrai para você uma carga significativa de energia negativa. Que vai para onde? Gruda no seu corpo. Você é uma onda, emite, é um campo eletromagnético, emite, volta. Tudo que emite, volta. Simultâneo, sem parar, o tempo todo. Então, acredite ou não acredite, pensou, voltou. Positivo, negativo. Isso desde criancinha. Agora, vai somando, a carga vai ficando grande, dependendo dos pensamentos que tem, fica agregado em determinados órgãos. Aí tem o que se chama doença, somatização, etc. Acredite ou não acredite. Está acontecendo. É um fato. É a lei do universo. Ele veio aqui há 2000 anos atrás para explicar isso. Não com uma aula de física, lógico, porque se no ano 2010, quando se fala dupla fenda, as pessoas desligam o DVD, imagine há 2000 anos. Então, há 2000 anos tinha que falar de parábolas, historinhas, metáforas, para tentar passar esta verdade de física.
Uma grande invenção da humanidade é um negócio chamado espelho. 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 Que todo mundo tem em casa. Pelo menos um. Então, quando eu ouço uma pessoa que fez 3 abortos, que está com inúmeros problemas, falar que não está sentindo nada, que não tem problema algum, eu acho que deve faltar espelho na casa dessa pessoa. E são várias. Várias pessoas. No Mahatma. 3, 2, 1. Não atendi ainda, mas já ouvi falar de 8. 8 abortos. Não estou sentindo nada. Mas olha no espelho para ver o nível de somatização que está tendo. E a pessoa fala que não tem problema algum isso. Imagine o nível de agregamento de carga negativa que tem uma pessoa assim. Vai ficando uma carcaça dessa altura, cobrindo todo o ser. Se esticar a coisa demais, morre sufocado. Nós já tivemos no Mahatma um caso assim. A pessoa estava há 30 dias na cama, imóvel, morrendo. Cientificamente não tinha nada. Podia fazer todos os exames e não tinha nada. E estava morrendo. Assim que se pôs ressonância, uma onda em cima daquela carga negativa toda, a pessoa levantou e está bem até hoje. Então, é como os físicos falam, os quânticos, que já entenderam. Por que que as pessoas não acreditam na equação do Schrödinger? Porque a equação diz que o elétron tem N estados. É uma variável, não tem como defini-lo. Ele tem vários estados possíveis ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Já imaginaram isso? Ele pode ser qualquer coisa que ele queira ao mesmo tempo. Isso está na fórmula da função de onda. Ah, não é possível que o universo seja desse jeito que o Schrödinger está falando. Ok? Então, como é que faz com essa luz aqui? Como é que faz com a televisão, celular, bomba atômica, míssil? Como é que faz? Porque tudo isso foi construído em cima da fórmula de função de onda do Schrödinger. Então, a fórmula descreve a realidade ou não? É óbvio que descreve, porque o seu celular funciona, sua televisão funciona, a bomba atômica explode. E toda esta parafernália eletrônica dessa civilização de 1900 para cá funciona. Mas só funciona quando interessa, não? Para ter luz, celular, aí está tudo certo. Agora, para eu aceitar que o elétron pode ter N estados, do jeito que ele quiser, que eu não mando nele, que o elétron tem autoconsciência, ele faz o que ele bem entende, e o próton também, porque tudo é uma única consciência. Não, aí não pode, aí não serve. Então, que ponto a gente fica? Ou se acorda do holodeck e essa civilização tem futuro, ou ela vai seguir o seu próprio caminho.
Quando trocou a água para vinho, qual é o problema de fazer isso? Mexer com moléculas? Prótons, nêutrons, elétrons, molécula, uma composição química. Se os quarks, que formam os prótons, vêm do vácuo quântico, se do vácuo quântico, que é uma onda, não existe matéria, só existe onda. Quando se fala da dualidade partícula-onda, não é bem assim. Fica parecendo que existe partícula. Não existe partícula. Só existe a onda. Quando a onda precisa ou quer usar massa, aí ela se transforma numa partícula. Vê se entende isso. No universo não existe nada material, não existe massa, não existe nada que você pega sensorialmente. Só existe onda. Mas ele quer uma cadeira, ele quer uma casa, ele quer... Então, o que ele faz? Ele colapsa uma parte dessa onda nesses objetos de massa. É o que todos nós fazemos. Então, quando o todo, há muito tempo atrás, resolveu experienciar coisas na matéria, nesta dimensão, o que ele fez? Ele colapsou a função de onda do Schrödinger. Na mente dele, ele expandiu-se. Não existe essa expressão bomba, Big Bang, explosão. É uma emanação, uma expansão. E isso não é terminologia de esotérico, hein? Se vocês pegarem os livros de física que falam do Big Bang, eles vão falar isso. Não houve uma explosão, houve uma expansão. Quando expandiu, o que aconteceu? A energia foi diminuindo de vibração até poder aparecer o quê? O bóson de Higgs ou a supercorda, não importa. Reduziu mais um pouco, apareceu os quarks, e assim por diante. E nessa emanação toda, surgiu matéria com polo positivo e outra com polo negativo, que se chocaram, evidentemente. Desse choque, deveria ter havido uma anulação completa da matéria no universo. Não deveria ter sobrado nada. 50 com 50, se chocaram, dissolve, volta para o vácuo quântico, não ficou nada de matéria. Então o universo não teria nenhuma massa, nenhuma matéria até hoje. E a gente não estaria aqui. Porque não existiriam os prótons que fazem o nosso corpo. Isso é física normal. Matéria e antimatéria, quando se choca, dissolve. Então, como é que tem essa matéria aqui? Como é que tem o planeta Terra, a galáxia, como é que tem tudo isso? Sobrou uma quantidade mínima de matéria deste choque matéria e antimatéria. Como que pode ter sobrado isso? Se as leis da física dizem que isso não pode acontecer. Então essa já é uma prova cabal de que tem que ter uma mente colapsando esse choque e escolhendo que quer ficar lá com X% de matéria por pura escolha consciente. Então, de toda aquela explosão lá do Big Bang, uma ínfima quantidade de matéria é que sobrou no universo, que dá todo este universo que vocês veem aí de 93 bilhões de anos-luz no momento, que a gente consegue enxergar até a fronteira visível. Imagine a quantidade de energia que se chocou, porque o restinho que sobrou
é toda essa matéria que tem no universo. Então, o fato de existir massa prova que alguém colapsou isso. E quem que pode colapsar? O universo inteiro. Uma única onda, uma única inteligência. E não tem como sair de dentro, vamos falar dessa forma, não tem como sair de dentro desta onda. Tudo está dentro de uma única onda. Tudo é uma única onda. Claro, essa consciência é a coisa mais subversiva que se pode falar, divulgar e ter. Poeticamente, é a mesma coisa que falar que um é irmão do outro, que tem um pai e que todos somos irmãos. Foi a mesma coisa que ele disse. É uma única onda, subdividiu-se, individualizou-se, está ganhando consciência, está evoluindo. Todos somos um. Então, é um jeito de falar que todos são irmãos, filhos de um único pai. Pronto. Então você pode falar isso aí em termos de física de partículas, de mecânica quântica, ou pode falar poeticamente, teologicamente, de qualquer maneira. Só que as implicações disso são brutais, são totais. É por isso que mecânica quântica mudará o planeta totalmente nos próximos anos. Queiram ou não queiram. Porque não vai ter forma de deter esse conhecimento, porque depois que ele já penetrou na consciência de algumas pessoas, isso se expande sem parar. Então, é líquido e certo que ou se autodestroem, é uma opção, livre-arbítrio, destrói neste planeta. O planeta não vai acabar, certo? Vocês já viram o tamanho do planeta? O que a gente é na crosta dele? Menos que formiguinha. Se ele fizer assim, acabou. Dá um quê? 10.0? 11, 12, 15? Já imaginaram? Se o planeta der uma chacoalhada inteirinho? 8.8 aqui no Chile, diminuiu a rotação da Terra, alguns milissegundos, diminuiu a rotação do planeta. Num lugar localizado, um terremoto. Imagine se chacoalhar. Seguindo essa linha de raciocínio, que tudo é consciência, o planeta também tem consciência. Porque tudo é feito de quê? De uma única onda que virou quark, que virou próton, certo? E se juntar um monte de montanhas, vales, etc., oceanos, tem o quê? Um planeta. Tudo tem consciência. Então, seria prudente respeitar, né, a consciência do planeta, porque ele ou ela pode ficar irritado, né, se exagerar. Voltando lá. Se todo mundo está nessa onda, se é uma onda só, como que pode ter o que acontece nesse planeta? De guerras, de exploração, de tudo mais. Como que pode ter um negócio desse? Isso tem que ter um fim, tem que ter um limite. Tem uma hierarquia de consciências. É óbvio. Quem foi emanado primeiro, individualizado primeiro, tem mais idade que os outros que vieram depois, é lógico.
E esses primeiros, suponhamos que eles tenham 1 bilhão, 5, 10, 50, 500 bilhões de anos de evolução na frente dos humanos, deste planeta. Já imaginaram se vocês tivessem a oportunidade de fazer 15 universidades, 15 cursos, 15 MBAs, 15 doutorados, ou 20, ou 30, ou 50, ou quantos vocês quiserem, e abarcarem todo o conhecimento dos humanos terrestres? Qual seria a sua capacidade? Qual seria o seu poder? Seria inacreditável, seria mágico. Se você não desaparecesse nunca e agregasse conhecimento sem parar, exponencialmente. Porque quem chega num estágio que entendeu isso, não vai ter problema em aceitar a ressonância, não? Você acha que quem entendeu isso vai querer entrar num curso linear, 1, 2, 3, 4, 5 anos, mais 5 num outro, mais 5 no outro, mais 5 no outro. Senta lá e fica assistindo aquelas aulas, certo? Já imaginaram? Você com 15 MBAs e vai fazer o 16º. Aí você entra lá na universidade, lá, um curso de... qualquer coisa. Senta e tem que suportar todo aquele beabá de novo. Então as pessoas que já chegaram nesse ponto, elas usam o quê? Ressonância. Elas pegam a onda de todo um conhecimento, de toda uma área, de todo um planeta, e toda essa informação é transferida para ela sem parar, o tempo todo, o que quiser. Aí imagine o que acontece com essa pessoa que recebeu esse grau de informação, o quanto que ela exponenciou, o quanto que expandiu. Aumentou a capacidade de assimilação, de entendimento, de consciência. Aí o que que ela faz de novo? Mais. Mais. Nos intervalos disso tudo, faz aquilo que o coleguinha do Mateus achou a maior chatice do mundo. Ajuda as outras pessoas. Certo? Ajudar os demais foi considerado pelo coleguinha dele lá da escola uma chatice incrível. Porque o final do processo, o que que é? Se você já tem um conhecimento desse tamanho, o que que você faz para se divertir? Ajuda as pessoas. Porque nesse nível de conhecimento você não pode jogar futebol, você não pode jogar basquete. Nada competitivo você pode fazer. Porque não tem mais como competir com você. Entenderam o nível da pessoa que chegou nesse ponto? Que a pessoa pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria. Então o goleiro impede que a bola entre no gol dele, sempre. Como é que pode ter jogo de futebol se o goleiro é todo poderoso? E se o outro goleiro também for todo poderoso? Acabou o jogo. Não tem graça um negócio desse. E por isso que não tem, nas sociedades avançadas, não existe nenhum esporte competitivo. É tudo cooperativo, é uma brincadeira. Brincam. Não existe competição. Então vocês poderiam se perguntar, mas como? Eles perderam a vontade de competir? Não. É que não tem graça. A pessoa tem tanto conhecimento que ela impede a competição de acontecer. É o que a humanidade, ao longo dos milênios, convencionou chamar essas pessoas de deuses. Deuses.
é a pessoa que agregou tanto conhecimento que praticamente não tem diferença. Só tem diferença em grau de consciência. Eu estou do lado do bem ou estou do lado do mal. Quem está do lado do mal tem bem menos conhecimento. Bem menos. Porque para ter poder, precisa entender de física. Para entender de física, tem que ter expansão de consciência. Para poder expandir a consciência, não pode ter agregado de antimatéria. Portanto, logicamente, a pessoa tem que ser do lado do bem, para não agregar antimatéria, para poder expandir a sua consciência. Então, evidentemente, que os negativos só podem crescer e evoluir até um certo ponto. A partir dali, eles não conseguem. Não é que são impedidos de frequentar uma universidade. Pode frequentar. O universo é um lugar livre, free, livre-arbítrio. Só que, aqui deve ter quanto? Sei lá, 50, 60 cadeiras vazias hoje? Está aí. Cadê as pessoas? Está se passando conhecimento de manipular a realidade do jeito que se quiser. E não tem. Onde eles estão? Lá na periferia? Roubando, assassinando, traficando, fazendo negócio. Está livre aqui, por que eles não vêm? Percebem? Pois é. Então, o sistema é autorregulador por si mesmo. Não tem que se preocupar. Eles não passam de determinado ponto em hipótese alguma, por definição. Porque o fato deles optarem pelo lado negativo impede que eles possam aprender a física que tem que aprender. Para poder ter todo o poder. Por que o Todo-Poderoso pode criar universos? Sem barreira alguma. Porque ele não tem nada de carga negativa. Nada. Zero. Zero. Agora imagina, você pega uma pessoa que já chegou nesse grau e tem que, voluntariamente, é lógico, vir nesta dimensão, num planeta bárbaro. Primeiro problema é reduzir a vibração, tanto que possa ser encaixado num corpo físico dessa dimensão, para usar esses prótons, nêutrons e elétrons nessa frequência dessa dimensão nossa. Só isso aí já leva um tempão, para poder reduzir. Para poder entrar num corpo. Aí entra num corpo. Já entra com toda a consciência que tem. Porque nesse grau, não esquece mais. Não esquece. É absolutamente consciente de tudo. E de toda a física, e de tudo. E tem que ter uma paciência de Jó para suportar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20. Certo? Lá no meio do mato, lá no meio, bem escondido. Porque só o rumor de que nasceu já é suficiente para matarem 2.000 criancinhas, por precaução, elimina todo mundo. Nem sabendo ainda o poder que esse ser tem, o conhecimento que esse ser tem e o que esse ser veio fazer, já manda matar por precaução. Esse é o planeta Terra.
Aí fica adulto. Tem que esperar muito, né? Tem que esperar muito, porque se aparecer, morre logo. Então tem que ficar oculto, né? Tem que levar uma vida normal, falar de abobrinha, certo? Para não aparecer. Imagine se a pessoa começa a falar de metafísica há 2000 anos atrás. O Mateus começou a falar umas coisinhas lá na escola, já fica, todo mundo já põe ele de lado. Tem algum problema com ele? Aí ele teve que parar de falar de abobrinha, para estar enturmado novamente, para ter, sabe, espírito gregário. Então vocês veem que a problemática é a mesma. É a mesma. Então tá bom. Tem que esperar 30 anos para poder sair falando, sair explicando, dando aula. Se 1800 anos depois, fazendo um experimento de física que prova lá no sensor que o elétron passou por 2 buracos, um elétron, 2 buracos, está lá a prova. Ninguém acredita. Imagine naquela época, como que vai falar? Então precisava do quê? Algumas demonstrações, certo? Então é o que ele fazia. Só para poder corroborar, provar. Tá vendo? Tem celular, tem luz, GPS, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio. Foi o que ele fez. Então vai lá num casamento, falta vinho, traz a água aqui. Pode levar embora. Bastou o quê para trocar a água em vinho? Um pensamento, um desejo, uma intenção. Um único pensamento, um único desejo, uma única intenção. Porque a matéria responde ao observador. Já falei na outra vez, temos que trocar, não vai mais ser observador, ele vai ser participante, porque todos somos um. Tá? Então, quando o elétron passa pela dupla fenda, a gente fecha um buraquinho desses, ele volta. Ele já tinha passado, mas não tinha chegado ainda no sensor. Mas ele já tinha passado. Então, se tinha um buraco, ele passou como? Com partícula. Aí a gente, antes que ele bata lá na parede, fecha, não, abre 2 buracos. Se tem 2 buracos, ele não pode passar como partícula. Ele só passa como onda. Então o que aconteceu? O que mostra o sensor? Ondas. Mostra uma interferência construtiva. Ué, mas ele já tinha passado? Então a única explicação é, ele voltou e passou de novo. E aí como onda. Ele já tinha passado como partícula, ele volta e passa como onda. Para satisfazer o observador. Nós que estamos fazendo o experimento. Chama experimento do efeito retardado. Isso. Isso é física, isso não é magia. É assim que funciona o universo. Então, se o observador, e este observador não precisa ser o Einstein, o Schrödinger, o Pauli. Qualquer um que está nesta sala, qualquer habitante do planeta Terra, qualquer um faz isso. Colapsa a função de onda pelo desejo. Se vocês pegaram o meu livro e leram, tem lá umas experiências, uns experimentos, que eu listei vários deles, de física, de mecânica quântica. Tem um que tem inseto.
O inseto fazia uma escolha no mundo quântico e abria uma portinha para ele ter comida. Inseto. Pensa bem nisso. Um inseto faz escolha. Se ele quer que aconteça isso ou isso, quanticamente ele faz essa escolha. Inseto. Então vocês vejam, como é que vai divulgar a mecânica quântica? Fica mal para a autoestima dos humanos, né? Para o ego dos humanos fica muito complicado. Se um inseto é capaz de colapsar uma onda para obter a comidinha que ele quer, imagine os humanos com um córtex desse tamanho. Como que vai se classificar um negócio desse? É terrível. E aí tem toda essa dificuldade, né? No planeta todo, de se conseguir comida, habitação, saúde, etc, etc. Lê os jornais, assiste a televisão, vocês vão ver show de horrores. Não precisa assistir Stephen King. Assiste os telejornais. É mais emocionante, é mais horroroso que qualquer filme de terror. Então, um inseto prova para nós que tudo é consciência. Por quê? Como que esse inseto faz essas escolhas? E o mundo material se comporta do jeito que ele quer? É um fato de laboratório. O inseto faz escolhas e o universo se comporta do jeito que ele quer. E esse inseto vai ter que ter 700 trilhões de vidas para subir o degrauzinho na evolução. Porque ele é, sabe, diminuto. Então, para ele agregar informação, precisa de muito tempo, certo? A formiguinha tem que ser pisada 700 trilhões de vezes para ser promovida. É duro a vida de formiga. É. Pois é. Só que essa formiguinha é capaz de colapsar uma função de onda, gente. E nós? E nós também vamos precisar de quanto? De quantas? Macetado. Até que abre uma luzinha. Porque não parece evolução isso. Está me parecendo involução. A gente era melhor como inseto. E agora tem problema para colapsar uma função de onda. Por isto que vocês nunca viram e nunca ouviram falar que teve um avatar que desceu num planeta qualquer no reino das formigas. Um avatar formiga, avatar elefante, avatar rinoceronte, avatar ameba. Vocês nunca ouviram falar disso. E nem ouvirão falar. Sabe por quê? Porque não precisa. Porque não precisa. A formiguinha, o insetinho, abre a porta, comida, abre a porta, comida, abre a porta, comida. Só com o pensamento. E os humanos não conseguem fazer isso. Não acreditam. Tem N, lá no livro, tem N desses experimentos. É só ir lá, pegar a bibliografia e ir atrás. Tem uma descrição sucinta deles. Então é por isso que depois que viram humanos e começam a fazer as chacinas, as guerras e etc., é preciso alguém vir para explicar como funciona o universo. Poeticamente, é lógico. Depois de um certo tempo vai ter que explicar de outro jeito, depois de outro jeito, depois de outro jeito, né? À medida que avançam, não dá para falar de mecânica quântica antes de 1900. Tinha que esperar explodir umas bombinhas atômicas, 2.994,
para o povo desconfiar que, epa, todo mundo aqui, e todo mundo que está no planeta, vocês sabiam que está contaminado? Pelas explosões de 45 em diante, 50, 60, um monte delas. Todo mundo está contaminado. Se você não se preocupa com isso, tudo bem. Mas está contaminado por aquelas todas as explosões que estão ainda, a radioatividade pelo planeta todo. Então é obrigado a bater na porta de novo. É obrigado a fazer o quem somos nós para ver se acordam. Então o que ele veio fazer? Ele veio simplesmente acordar as pessoas, explicar, olha, não é assim que funciona. E deu um monte de exemplos. E um monte de coisas que fez. Aí, evidentemente, se hoje em dia queima-se livros, busca apreensão, procura-se destruir todos os livros de um autor, em 56 foi feito isso nos Estados Unidos, com todos os livros de toda a editora que editava o Reich. O Reich era tão problemático, era tão perigoso, que mandaram destruir, queimar todos os livros e tudo que acharam na casa dele, no escritório, as pesquisas, tudo que eles puderam pôr à mão, eles destruíram. 1956. Então, se em 56 acontece isso, o que vocês acham que aconteceu há 2000 anos atrás? A mesma coisa. Muita coisa que foi escrita foi eliminada, queimado, escondido. Então ficou o quê? Fragmentos de informação. Muito pouca coisa. Imagina uma obra dessa importância e praticamente não se tem um documento, não se tem um original, não se tem nada. Não é estranho? É muito, né? Muito. E aí depois seleciona, isso aqui vale, isso aqui não vale. De acordo com o túnel de realidade de quem está selecionando. Perceberam? Eu sou do partido tal, interessa isso aqui, então isso aqui pode ser publicado, isso aqui não interessa. Segundo o túnel de realidade de cada um que estava no poder na época. O que é lógico que foi selecionado aquilo que eles entendiam. As coisas mais metafísicas, que eles não entenderam, eles não cortaram. Tipo, tudo que vocês pedirem, crendo que receberam, receberão. Receberam está no passado, receberão está no futuro. Como eles não entenderam o que significava isso, passou. Pura mecânica quântica. Você pensa, criou, está no passado. Receberá, está no futuro. É aquilo que se bate na tecla sempre. Imaginou o carro? Está criado. Ele virá. Você não pode abrir a porta da garagem para ver se o carro está lá. Aí você descolapsa a função de onda. Você descria. Pensou, criou. Tanto a carga positiva quanto a carga negativa. Portanto, tanto um desastre, uma batida de carro, uma doença ou tudo de bom que você quiser. Mas tudo que pedirem, receberão. Passado, futuro. Tem um tempinho entre uma coisa e outra, nesta dimensão. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo. Elas não têm controle da própria mente. Elas estão basicamente
quase que 100% delas mergulhadas na entropia psíquica. Isto é, não tem controle da própria mente, a mente divaga para a desordem, para o caos. Então, pensa só no negativo. Não é que você pensa propositalmente no negativo. Não. No universo tem uma lei chamada entropia. Então, se você deixar tudo livre, vira o caos. Se essas cadeiras não fossem fixadas no chão, isso aqui estaria de cabeça para baixo, assim, depois de qualquer palestra. Isso é que se chama entropia, caminha para o caos, perde energia. Ah, eu não sabia que tinha entropia? Ok. Bom, agora está sabendo, mas não sabia? Amém. Ah, eu não sabia que tinha uma placa, eu não sabia o que significa o sinal lá de contramão, tomei multa. Paciência. Está aqui para aprender. Então, erra, por tentativa e erro, método científico, certo? Tentativa e erro, acaba aprendendo. Então, mais cedo ou mais tarde aprende. Tudo que pedirem, receberão. Se fosse imediato, seria um desastre, não? Porque se você não tem controle dos seus pensamentos, e tudo que você pensa se manifestasse, seria caótico. Bom, numa certa medida é mesmo, não? Por quê? Cada um cria o seu próprio universo. Então tem o universo dele, cada um tem um, certo? Então dentro do universo daquela pessoa, aí o que tem ali? Desemprego, miséria, doença, né, etc. Só problemas. Por que uma pessoa de uma mesma sociedade progride e a outra não? É isso. Entenderam? Cada um cria a sua própria realidade, cada um cria o seu universo. Está na fórmula da do Schrödinger isso. A gente vê todo mundo que tem uma interferência construtiva do universo de todo mundo. Então, quando interfere todo mundo, você vê que, nossa, gozado, aquele lá tem saúde, aquele progride, aquele dá tudo certo, não é? E o outro é um azarado, dá tudo errado, etc, etc. É porque as ondas estão interferindo, por isso que a gente vê o universo do outro. Mas cada um tem o seu próprio. Por isso que tem que ter um atraso para as coisas entrarem na vida da pessoa. Porque como é que faz se deixar a pessoa manifestar imediatamente? O caos que tem na cabeça dela. Não ficava ninguém vivo, não? Porque com todo esse retardo que tem, a pessoa ainda consegue criar toda essa desgraça na vida dela. Concordam? A pessoa consegue criar toda essa problemática, isso porque tem um atraso enorme na energia para se manifestar nessa dimensão. Energia não desaparece nunca. Nunca. Energia, nós temos um universo, um sistema, metaforicamente, fechado, porque o universo é um negócio grande, infinito, mas ele é finito dentro da infinitude dele. Então é uma única onda, um único sistema. Portanto, nada pode escapar dele. Portanto, nenhuma energia pode sair por aí. Pode sumir, não tem como sumir. Quando a matéria e a antimatéria colidem, volta para o vácuo quântico, que é o todo. Portanto, não sumiu nada. É só transformação. Lembra? Nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde. É isso aí. Como que esta consciência pode desaparecer? É física isso. Não é religião, não é teologia, é física. É impossível uma energia desaparecer de dentro do sistema. Então, a partir do momento que ganhou consciência, autoconsciência, porque vem agregando, né? Não desaparece nunca mais. A partir do momento que o próton passou a existir, que o quark passou a existir, que o bóson de Higgs passou a existir, acabou.
Ele tem consciência. É rudimentar, mas tem. Está crescendo. Essa consciência vai se manifestando de N maneiras. Se essa consciência ficasse lá, dentro do vácuo quântico, do todo, sem fazer nada, que crescimento teria? Zero. Que troca que teria de informação? Zero. Então, imediatamente, quando sai do vácuo quântico, individualizou, e tudo é consciência, portanto, não tem como sair nada do vácuo quântico que não tenha consciência, tudo tem consciência. Isso é ad infinitum, isto é, nunca mais vai parar de ter consciência. Aí tem a seguinte questão a ser resolvida. Você virou bóson de Higgs. Tá, você saiu do vácuo quântico, abriu o olho, olha para si mesmo e tem consciência que é o bóson de Higgs. E aí, o que você faz? Acho que eu vou me matar. Vou me suicidar. Um bóson de Higgs, pumba, dá um tiro na cabeça, volta para o vácuo quântico. O vácuo quântico solta ele de novo. O que faz então? Não tem jeito de sumir. Assim que ele teve consciência, se ele mergulhar de novo no vácuo, ele volta. Ele não tem jeito de ficar lá. Lembra? O todo individualizou-se. Ele quer ser o bóson de Higgs número babá, tá? Tem lá um RG dos bósons de Higgs. Por incrível que pareça. Embora os físicos digam que todos os elétrons do universo são iguais. Você não sabe diferenciar entre um elétron e o outro. Isso é a física deles. Portanto, esse bóson voltou para cá. Não adianta ele ir que ele volta. Isso é cansativo e chato. Certo? Porque esse bóson, ele não está em fluxo com o todo. Ele está dissonante, né? Ele está tentando escapar do todo. O todo, ele quer se suicidar. O todo não deixa ele se suicidar. Complicou a vida do bóson de Higgs. Aí o que ele faz? Bom, depois de não sei quanto tempo, vamos supor esse específico aí, ele fala, bom, e agora o que eu faço na vida? Tem um nível de organização superior. Aí ele sai andando, né? Metaforicamente, hein? E descobre que, se ele vibrar de determinada forma, ele passa a se comportar com um negócio chamado quarks. E se se juntar lá com mais dois, fizer uma turma, os três vibrando de outro jeitinho, eles viram um negócio chamado próton. Esse negócio próton vibra 11 vezes e volta a ser próton. Ele vai trocando de estado, troca, e volta. Né? Você pensa que o próton está parado? Nada está parado. Ele vibra e troca de estados. Ele deixa de ser próton, passa a ser outra coisa, outra, volta a ser próton. E continua. Bom, mas aí o que faz um próton sozinho na vida? Chatíssimo. Portanto, não existe isso. Nenhum próton decidiu ficar sozinho por aí. O próton já tem carga. Então nós já temos um próton yang. Um próton solteiro andando pelo universo. Aí esse próton vai sair à procura de um yin, um elétron. Assim que ele encontra um elétron, aí eles formam um átomo. Assim que formam um átomo, eles formam um campo eletromagnético. Tem um monte de regrinhas que regem essas coisas, mas tudo bem. Tem um monte de próton no núcleo, um monte de elétron dando, né? Mas assim que tem yin e yang, formou um campo. Bom, aí ele é o tijolinho básico da construção do universo. Aí tem lá alguém que pega esses tijolinhos e junta um monte dos tijolinhos e forma uma molécula. A molécula também tem consciência. Aí junta um bando de moléculas, forma um fígado. Mais um outro bando, rim, pulmão, coração.
Cada um deles continua tendo consciência. Mas à medida que o nível de organização cresce, passa a ter consciência no nível acima também. Então tem consciência individual e tem consciência de grupo. Então o fígado tem consciência. E cada molécula do fígado tem consciência. E cada átomo do fígado tem sua própria consciência. E cada próton, até bóson de Higgs, vácuo quântico. Tá, junto um monte desses órgãos, tem uma pessoa que tem consciência. Então vocês já viram, né? Você já está devendo para um monte de gente, não? Porque se todo esse povo aí não se organizasse, não aceitasse fazer parte de um grupo, de uma coletividade, você não tinha rim, não tinha fígado, não tinha nada. Você nem existia. Então, é graças a todo mundo lá de baixo poder aceitar, colaborar, é que os níveis vão se organizando e tá, aí tem você. Tá. Aí você tem, digamos, a somatória da consciência de todo esse povo. E tem um ego. Só que a sua energia, lembra, você é uma onda? Tudo é onda, não existe partícula, é basicamente, estruturalmente, onda. A partícula é uma escolha que a onda faz para surgir no mundo da massa, no mundo da matéria. Então você é onda. Onda pode desaparecer? Não, não pode. A onda está lá dentro da onda do todo, não tem como sumir. Ok. O tempo passa, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 130. E as leis biológicas que regem esse agregado de células, vence o tempo. Porque tem um telômero lá na célula, no DNA, um contadorzinho, vai tic-taqueando, cada duplicação tira lá um contadorzinho, quando acabar isso aí, para de se duplicar, envelhece, enfim. Tá. Ok, mas isso é essa carcaça que está acontecendo. Na onda não está acontecendo nada. A onda está intacta. É só o nível de organização biológico da matéria nesse patamar é que está sofrendo de acordo com as leis biológicas desse nível de organização. A onda está intacta. Muito bem. O coração dele para de bater e a onda dele para de bater. A onda dele não tem coração. É onda. Então ela persiste. Continua. Tá, aí você tem uma onda solta. Vivenciou essa carcaça aqui, ganhou um monte de experiência, aprendeu umas coisinhas, e a onda está solta. E aí, o que faz essa onda? Vamos supor que isso aconteceu pela primeira vez. A onda está solta, volta para o vácuo. Mas, lembra, a onda já sabe que as tentativas do bóson de Higgs de voltar para o vácuo quântico foram infrutíferas. Então não funciona. Então o que faz a onda? Ela pode vagar por aí, fica passeando, sobe, desce. Pode ficar passeando à vontade. Lembra, livre-arbítrio. Pode passear. É meio chato. Uma semana, duas, tira férias para ver. Né? Não faz nada. Lembra? Vai cair na entropia psíquica. Depois de X tempo, você não aguenta mais não fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa. Nem que seja ir no bar jogar dominó. Nem que seja jogar baralho. Nem que seja assistir televisão. Nem que seja qualquer coisa inútil. Mas tem que fazer. Porque é insuportável a mente cair na entropia. Por isso que pôr um prisioneiro na solitária é o pior castigo possível. Porque se o cara não tiver um tremendo controle mental, ele enlouquece, simplesmente. Então, quando acontece isso, a pessoa só sobrevive àquele que começa a fazer cálculos, a recordar, a escrever livro na cabeça dele, N coisas. Mas a mente dele tem que funcionar sem parar. Senão,
dissolve a mente, enlouquece. Aí nós temos uma onda vagando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Quanto? 1 ano, 2, 5, 10, 500, 1000, 5.000 anos, 1 milhão de anos. Pode vagar à vontade. E aí? Chega uma hora que é insuportável. Que não tem o que fazer. Só que a onda sabe que tem uma opção. Ela pode, de novo, ter uma experiência num outro corpo. Pode comer feijoada, certo? Então, por que não fazer isso? Fica sem fazer nada, vagando. Aqui se diverte bastante. Então, o que acontece? Normalmente, de livre e espontânea vontade, essa onda retoma ao nível dessa dimensão e começa tudo de novo, mais uma vez. Por pura fuga da entropia psíquica. Por pura fuga. Não pensa que primeira vez tem consciência para fazer escolhas, que nada. Tem escolha nenhuma. Está só fugindo. É que ficar vagando por aí é chatíssimo. E além do que, perigoso. Além do que, perigoso. Porque você não está sozinho no universo. Está lotado. Lotadíssimo. E lotadíssimo, já sabe, né? Quando emerge consciência, polariza, positivo, negativo. Então um monte escolhe o lado negativo. Controle, poder, dominação, escravidão. O povo adora isso aí, certo? Então, não, pois é. Então, você pode vagar, mas precisa ser bem espertinho para vagar em segurança. Porque se você bobear e for vagar, por exemplo, lá na Avenida Industrial, 2 horas da manhã, ou na São João, ou na Rua Aurora, certo? É meio perigoso vagar nesses lugares. Tanto deste lado quanto do outro lado. Em qualquer dimensão é perigoso vagar naquele lugar. Olhando as estrelas, a lua. Turista. Então você já tem que ser muito consciente do que acontece no universo, porque senão você sai na contramão, certo? Mas aí não estudou, não aprendeu nada, não acredita em nada. Como é que essa onda solitária vai evitar de ter problema? Difícil, hein? Muito difícil. Porque não sabe nada. Não tem a menor ideia de onde está. Se os humanos vivos aqui não sabem de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou, e não são pessoas de tribos aborígenes da Austrália, não, são pessoas que conseguem trafegar nessa nossa sociedade tecnológica toda sofisticada, e não sabem o que está fazendo aqui. Nasci, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. E outra, também não sabe trafegar na prática aqui, certo? Como é que arruma emprego? Como é que ganha dinheiro? Como é que tem casa? Como é que compra carro, apartamento, barco, aviãozinho? Como é que tem parceiro? Isso aqui é o planeta Terra, é o planeta do drama, do sofrimento, da desgraça. Do que é isso? É fruto de que é isso aí? Ignorância. Ignorância. Se as pessoas tivessem conhecimento, elas não teriam problema. Lembra? Faz assim. Água em vinho, passa o cego. Tchau, vai lá. Vai lá e conta lá pro seu chefe que... Mas não fala que fui eu, tá? Quantas vezes ele não fez isso? Você está resolvido. Não fala que fui eu. Fala que foi obra divina, tá? Não vai falar que fui eu, porque eu ainda tenho trabalho para fazer. Aí não adianta. Vai lá e fala para todo mundo. Aí a notícia corre. Aí tem que ficar lá no meio do mato. Lá em Cafarnaum. Vocês imaginaram? 3 anos em Cafarnaum sem problema nenhum. O dia que chegou em Jerusalém, 5 dias. 1 semana. Morto. Enquanto falou na periferia, não teve problema nenhum.
Por isso que ele pedia, não fala, porque eu preciso de tempo para treinar o povo, certo? Porque vocês já imaginaram? Quantos anos precisaria para treinar essas pessoas? Para que pudessem entender minimamente o que ele estava explicando? É muito complicado. E a questão da gratidão? Já imaginaram isso? Esse é um negócio legal. E acontece no tratamento da ressonância. Passaram 10 leprosos. Ah, é ele. Pum, foram lá. Ai, me cura. Está resolvido, pode ir embora. Curou os 10. De lepra. Não é de gripe. Não é de uma urticáriazinha. Lepra. Lepra há 2000 anos atrás. Que está caindo pedaço, sabe? Cai pedaço. Que você fica raspando lá com uma telha. Curou os 10. Quantos agradeceram? Um agradeceu. Aí ele perguntou, cadê os outros? Cadê os 9? Adivinha o que vai acontecer? E aconteceu com os 9. Adivinha. Perceberam? Vocês acham que a lepra não voltou nesses 9? É claro que voltou. Perceberam? Houve uma mudança de paradigma. Expandiu a consciência desses 9. Eles entenderam o processo. Eles falaram assim, não, vamos atrás desse homem, porque o cara tem um conhecimento indescritível. Ele pensou e curou lepra. Ora, esse treco deve valer dinheiro, pelo menos, não? Eles deviam ir atrás para descobrir a fórmula da cura da lepra. Iam ganhar um monte de dinheiro naquele tempo. Imagina o poder que eles não teriam. Que nada, nem ambição não tem. Foram embora. Bater papo. Foram no bar. Resultado, volta. Então, quando vem na ressonância e pede casa, carro, apartamento e etc., e lembra, lotou o consultório, lotou a loja, recebeu o precatório, o gerente liberou seu cheque especial, o juiz deu ganho de causa naquele processo seu, e assim por diante. Cada um aqui sabe do que eu estou falando. Vocês acham que aconteceu o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. No primeiro CD. Resolvido. Certo? Feliz da vida. Vocês já sabem que a estatística mostra que a maioria abandona o primeiro, segundo, terceiro CD. Some. Vieram para o milagre. Recebeu o milagre. Enfim. Não cai a ficha de que o negócio não terminou, o processo não terminou. De onde que saiu a energia para resolver todos os probleminhas que foram resolvidos? Toda a melhora que teve. Não cai a ficha. É a mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, acontece toda semana onde eu atendo. A mesma coisa. Concorda que eu entendi um pouquinho do processo do universo? Para fazer essas coisinhas acontecerem com um CD? Achando que a onda está nos megahertz, nos kilohertz do CD? Como as pessoas vão atrás falar com fulano, beltrano e ciclano, procurar um engenheiro. Como que tem a onda? Não é possível, né? Aí faz a filha desistir, faz todo mundo da família parar, porque não é possível que a informação que o Hélio falou esteja dentro desse CD, porque nós fomos medir lá e tem tantos kilohertz lá. Hertz, lembra? Hertz, megahertz, kilohertz, rádio, AM, FM. Ai, não é possível isso. O que eu digo? Aqui para a pessoa. Amigo, não estou sonegando informação, eu vou te explicar. Toma, pega esse livro aqui. Lê. Eu vou começar a te orientar para você chegar no mesmo nível de conhecimento.
Não estou sonegando, tá? Então leva O Campo para casa, editora Rocco, O Campo. Livrinho escrito por uma jornalista, não é escrito por físico, sobre algumas experiências. Leva o livrinho, dá uma lida, volta que eu vou te indicar um outro, tem um currículozinho para você poder aprender, para você poder entender o que eu estou explicando. Porque a gravação no CD não está nesta dimensão, está numa oitava acima. Como não existe diferença entre nenhuma dimensão, tudo é a mesma coisa, tanto faz. Todas as dimensões estão no mesmo lugar. Lembra? Você não troca o seu rádio de lugar para trocar de CBN para antena 1. Ninguém fica carregando rádio para sintonizar uma rádio, gente. A vibração do elemento que está dentro ali é que faz você pegar a ressonância da antena 1 ou da CBN ou da Bandeirantes, ou seja lá o que for. Portanto, dentro aqui dele, tem todas as dimensões no mesmo lugar, dentro dele, dentro da cadeira, aqui no ar. Onde estão as dimensões? No mesmo lugar de todas. Fala. Exatamente. Chama transcomunicação instrumental isso aí, para quem ainda não ouviu falar. Transcomunicação instrumental. Você tem certas coisas que você pode fazer num aparelho eletrônico qualquer e você recebe informação da próxima dimensão. Do lado de lá tem lá uma equipe de engenheiros e físicos, etc., que estão brincando disso também. Do lado de cá também tem um povo brincando, eles começaram a trocar ideias entre eles, porque o de lá que abriu o contato com aqui, ok? Os daqui não tinham jeito de fazer isso. Os engenheiros eletrônicos do lado de lá é que abriram esse canal de comunicação e começaram... Isso tem mais de quanto? Tem dezenas de anos que essa história está rolando. E aí eles começaram, lenta e gradualmente, a ensinar os daqui a construir melhores aparelhos, etc., para se comunicar, né? Então, porque futuramente a ideia é que você tenha a sua televisãozinha e sintonize num canal da outra dimensão, como ele está falando. Não um canal desta dimensão. Um canal dos mortos. Já imaginaram que beleza? Canal dos mortos. Já tem até nome para o canal. E isso é pura eletrônica. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Perceberam? Então, você tem vários tipos de tratamento. Você tem um tratamento light, certo? Manda alguém... Filhinhos... Isso aqui não existe. Deixa esse holodeck aqui de lado. Mata. Menos leve. Manda meia dúzia de 7 físicos quânticos para mostrar para eles como é que a coisa é. Não aceita? Bom, então põe uma TV no ar. Deixa eles verem. Quer ver para crer? Beleza, não tem problema. Vai ter. Claro que vão tentar suprimir isso, matar todo mundo, etc. Certo? Mas, depois que botar na internet o diagrama lá da TV, que cada um pegar o diagrama e fizer na sua casa, duplicar o circuito, é com a energia livre. Não vai ter como parar mais isso. O que precisa para acreditar? Intelectualmente não precisaria nada, basta a dupla fenda para acreditar que tudo é consciência no universo. O Amit Goswami já escreveu 10 livros só sobre isso. Mas está difícil? Bom, agora tem a ressonância. Transfere a informação inteirinha para a cabeça do sujeito. Se isso não servir, bom, então liga a TV. Liga a TV. Aí você vai assistir lá seus pai, filho, avô, tataravô, etc. Eventos históricos. Vai ser uma beleza. Por que é possível isso? Porque está tudo gravado. Lembra? Tudo é energia igual informação. Energia não desaparece, portanto, informação não desaparece. Na ressonância, usa-se esse mesmo arquivo. Usa o mesmo arquivo. Quando vocês veem e pedem as coisas, é desse arquivo que é tirado todo o que vocês pedem. Qualquer coisa. Passado, presente e futuro. Você leva um CD para casa.
Mas não tem problema nenhum em pôr isso aí numa TV. E você sintonizar lá num canal e assistir. Já existe isso. Se vocês comprarem os livros de transcomunicação, vocês verão as fotos na TV do povo do outro lado. Casas, campos do povo do outro lado. Cidades do outro lado. E ganha um CD também com a gravação das vozes dessas pessoas. Do outro lado. E lembra que eu já contei aqui que uma dessas pessoas que faz essa pesquisa pegou uma fita cassete, 2 fitas, e levou numa universidade e pediu para darem um laudo técnico de que era a mesma pessoa falando nas 2 fitas. E o cientista lá fez o laudo e atestou. É a mesma pessoa que fala nas 2 fitas. Pois é, só que a fita 1 era ele vivo e a fita 2 era ele morto. Pronto, assim que a moça divulgou essa informação, a carreira acadêmica do sujeito foi pro espaço. Percebeu? Como que ele deu um laudo de um morto? Só que ele não sabia. É técnico, sabe? É uma frequência gravada ali no magnetismo da fita. O cara não sabia. Claro, se ele não soubesse, ele não ia fazer. Mas ela foi esperta. Ela foi lá e falou, me dá um laudo disso aqui. Fim. Então, provas e provas, tem sobrando. E nem precisaria dessas provas, não? Bom, isso também foi falado há 2000 anos atrás, que o sujeito foi lá para uma dimensão meio tenebrosa, dos negativos. E o que ele falou? Metaforicamente. Deixa eu voltar lá, que eu preciso falar com meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus primos, para eles não virem aqui onde eu estou. E o que foi falado para ele? Falou, amigo, esquece. Nem que você voltasse lá, eles não acreditariam. Entendeu? Sai correndo. Poltergeist, fantasma, aparição. Entendeu? Então, se mandar de volta aqui para orientar, todo mundo sai correndo. A casa está assombrada. Não acredita na ciência, não acredita na física, não acredita em nada. E continua a matança. A matança continua, não? A miséria, a exploração. Como é que faz? Não vai poder ficar desse jeito. Então, lenta e gradualmente vai ter um procedimento, outro, uma intervençãozinha aqui, outra ali, né? Vocês estão vendo que o planeta está em ebulição, né? Que as pessoas estão tendo catarses, queiram ou não queiram, os 7 bilhões quase. Por quê? Porque uma informação está sendo baixada nesses 7 bi, queiram ou não queiram. Lembra? Chegou gente antes? Muito antes. Tem 2 tipos de gente que chegou antes aqui. Tem a gente do lado positivo e tem a gente do lado negativo. O povo que quer ajudar e o povo que quer controlar, dominar, explorar. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Do lado do povo positivo, você está instruído, escola, atendimento, evolução, lenta e gradual, respeito ao livre-arbítrio, tudo isso. Do outro lado, corrente no pescoço, escravo, chip. E não é só chip na mão, não. Do outro lado é chip no corpo inteirinho. Tá? Lembra? Infinitas possibilidades. Não esquece dessa palavra, das 2 palavrinhas, hein? Infinitas possibilidades do outro lado, do povo negativo, chipar você inteirinho e fazer o que bem entende. Evita-se, nas religiões, explicar certas coisinhas,
para não assustar as pessoas. Perceberam? Leva 10 anos, você frequenta lá, seja lá o que for, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Nunca ouviu falar de nada. De nada. Pouco tempo atrás, as pessoas formadas dentro de uma determinada religião, que usavam o livro sagrado, cada uma tem uma, certo? Não tinham possibilidade de ler o livro inteiro. Já era selecionado, você só lerá a página tal, 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 tal e tal. O sujeito vai ser o pregador daquela religião. Está entendendo o que eu estou falando? O líder, o pregador, etc., não podia ler o livro inteiro. Era selecionado que páginas ele lia, que passagens ele lia. Para vocês terem uma ideia do tamanho do controle que é isso. Agora, como é que fica o túnel de realidade dessa pessoa? Formado para ser o líder. Perceberam? Aí o que ele vem e faz? Ele duplica o problema. Porque o que ele aprendeu? Não aprendeu nada. 2000 anos passaram só aquelas páginas para ele. A historinha um. Ele não consegue ver o todo, ele não consegue ler ele não consegue nem ler o livro. É desse jeito. Então, como é que fica o futuro dessa humanidade? Tem que ter conhecimento, porque senão não se pode falar nada que vai assustar o povo. Aí não sabe nada de como que é do outro lado, na próxima dimensão. E na próxima, e na próxima, e na próxima. E para baixo. Não tem nem ideia. Não tem nem ideia do que é dimensão. Quando morre e vai para um lugar, tem 3 nomes. O que faz lá? Como é que é lá? Não, isso aí tudo esquece. Nem pensa nisso. Só que se você sair daqui e entrar na contramão, pumba. E se você for para o outro lado e entrar na contramão, pumba. Agora, como é que ficam as pessoas que estão aqui e que são responsáveis pela instrução dos demais? Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram quanto que vai agregar de antimatéria nas pessoas que estão orientando os outros e não passam o conhecimento para eles? E sabem e não passam. Pois é. Imagine o que está criando de carga no fígado, no pulmão, no rim, etc, etc, etc. Porque pode ser que na base não sabe. 1, 2, 3, 4, 5 níveis, não sabe. Mas eu garanto para vocês, aqui em cima, no topo da pirâmide, sabe. No topo da pirâmide, sabe. E esse topo da pirâmide é que decide o que vai ao ar, o que é selecionado, o que é censurado, o que pode ser publicado, etc, etc, etc. E se a gente vai dar uma palestra aqui na periferia, em 10 minutos a notícia já chegou lá no poder, e já chamaram a pessoa que me levou, e já quer cortar o pescoço dele. Perceberam? 10 minutinhos. Não se pode falar para ninguém. Não pode. Aí tem que fazer o quê? Tem que alugar uma sala e convidar as pessoas para virem aqui. E como é que faz? Aí não vem. Não vem. Portanto, vocês já imaginaram, né? As consequências disso. Ou você aprende como funciona o universo, o que tudo aquilo lá que ele disse há 2000 anos atrás, que é pura mecânica quântica, como manipular tudo aquilo lá, que não importa se é cego, se é mudo, se é caolho, se é paralítico. Vocês viram que tem de tudo, né? Tinha N daquilo lá. O que tem nos livros? Meia dúzia, 10, 15 milagres. Eles relataram entendeu? Põe um exemplo. Cego, põe lá. Paralítico.
Nos evangelhos está listado lá meia dúzia de coisinhas dessa. E as multidões que foram curadas? Isso não aparece. Mas todo mundo que passava perto era curado, pô. Porque caía na aura, sentia a emanação. Lembra que a mulher lá que estava com fluxo sanguíneo há não sei quantos anos, tocou, só tocou